Bora, pessoal! Vamos começar nosso aulão? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Nosso mediador, professor Anchieta, só me dê o sinal de que se o áudio está bom ou não, para a gente começar já esse nosso aulão magnânimo aqui, para ajudar vocês o máximo que a gente puder nessa nossa jornada, né, rumo à aprovação, rumo ao topo. Só o cume interessa, o cume, tá? O pico, o topo, tá bem? Brincadeira idiota, piada idiota, já vamos começar. Caroline, bem-vinda. Deixa eu só ver aqui. Boa noite, boa noite. Tudo certo o áudio? Tudo bem. Tá, qualquer coisa eu tô no WhatsApp, tá? Pessoal que é meu aluno, se tiver algum problema, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica que não quiser passar pelo chat aqui do próprio Meet, eu estou no WhatsApp aqui, em todos os grupos, né? Acho que você já tem meu número, beleza? Então, gente, é o seguinte. Boa noite, Kailene. Boa noite, Natan. Boa noite, Larissa. Boa noite, Eduardo Weber. O Eduardo, eu lembro do Eduardo, cara. O Eduardo é nosso aluno. Boa noite, Sônia. Boa noite, Larissa. Quem mais está por aqui? E tranquilo, eu não vou ficar enrolando não, viu, gente? É rapidão. Só para dar alguns boas noites, né? E a gente já vai começar. Vamos lá. Bem-vinda, Jennifer. Já vamos iniciar. Gente, o objetivo desse aulão é reforçar os conteúdos de português, mesmo sabendo que a gente tem uma equipe muito boa de professores de português. Eu acho importante a gente ter essa oportunidade de nos encontrarmos, né? Porque eu não estou ministrando aulas para as turmas da manhã e noite, né? Só para a turma 2 da noite. Bem-vinda, Andressa. Então, eu achei importante fazer esse aulão, até para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho também. E, claro, o objetivo mínimo é esse, vocês me conhecerem o meu trabalho. O objetivo Master, Mega Power, é ajudá-los, né? Para que a gente possa ter uma preparação a cada dia mais eficiente e eficaz. Beleza? Para o pessoal que não é do Everest, sejam bem-vindos. Eu abri o Meet para a galera de fora também. Sejam todos muito bem-vindos. É com muito carinho que a gente faz esse trabalho também, para poder ajudar o máximo possível de pessoas. Beleza? Bem-vindo, Natan. Então, gente, eu vou começar a falar um pouquinho sobre as partes que compõem a língua portuguesa e depois eu vou me aprofundar na parte de fonética, fonologia. Vou fazer algumas questões, vou entrar em estrutura das palavras, formação das palavras também. Vou fazer algumas questões e a gente vai ficar mais ou menos 1 hora juntos, aqui 1h30. Eu vou tentar ver o máximo possível de conteúdos, mas antes de entrarmos efetivamente em conteúdos, eu quero que vocês tenham uma visão macro do português, porque eu não gostava, quando eu fazia aula de curso, fazia cursinho, né? Tinha professor de português, que focavam muito pontualmente nos conteúdos. Eu achava legal quando eu conseguia entender de onde estavam saindo aqueles conteúdos, né? Então é sobre isso que eu falaria agora, sobre as partes básicas da língua portuguesa. Beleza? Vou compartilhar a tela com vocês aqui agora. A partir de agora eu não vou conseguir ficar prestando muita atenção no chat, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, podem também mandar pelo WhatsApp, como eu falei há pouco. Beleza? Bem-vindos todos. Vamos lá. Bom, gente, eu vou usar essa plataforma, que é uma plataforma da Lousa Interativa, tá bem? Como se fosse um quadro branco. E depois eu passo para algumas apresentações de slides e depois eu abro o PDF de provas anteriores da Fundatec para a gente poder analisar. Professor Anchieta, só me dê um feedback se está aparecendo a tela. Tá? Só me informa se a tela está aparecendo certinho aí e se as minhas anotações estão aparecendo aí de forma correta. Só vou fazer um teste aqui, beleza? Aqui é a palavra teste. Ok, tá tudo bem. Beleza, porque eu não estou enxergando vocês, eu só estou enxergando essa tela branca, tá bom? Eu não estou com compartilhamento de telas aqui, eu estou com uma tela só. Beleza, gente? Então vamos começar. Só para avisar para vocês, a aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube, beleza? Para quem não puder ficar até o final. Mas eu peço para vocês ficarem, porque é importante para a gente essa participação ao vivo, tá? Lembrando que vocês podem mandar perguntas, tá bem? É muito importante. Essa aula vai ser uma aula tranquila, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo limite.
Vou ficar aqui o quanto eu puder com vocês, então é importante que vocês tirem dúvidas também, beleza? Vamos lá, então. Galera, seguinte, a língua portuguesa, ela tem algumas divisões. Tem a gramática normativa, a gramática prescritiva, entre outras gramáticas. O que importa para a gente? É a gramática normativa. O que é isso, gramática normativa, Thiago? A gramática normativa é aquela gramática que estabelece as normas, né, as regras que são utilizadas como parâmetros para os concursos públicos, beleza? Então, nós falaremos sobre a gramática normativa agora, tá? Eu vou colocar aqui como título, né, dessa página, gramática normativa. Vou escrever aqui para vocês. Gramática. O Exeto, ele tá doido para derrubar o microfone. Eu não sei se está dando eco, Exeto. Acho que está dando eco aqui, ó. Acho que eu desligo, né? Vou diminuir um pouquinho. Porque normalmente eles não vão falar, né? Acho que vocês não vão falar comigo pro... Eu te mando. Tá, qualquer coisa o professor Exeto está acompanhando também. Então, galera, como eu estava falando para vocês, gramática normativa. O que é isso? Vou mostrar. Gramática normativa. Gente, seguinte. A gramática normativa, ela estabelece algumas divisões que eu acho muito importantes. São muito importantes essas divisões, tá? Então, a gramática normativa, não necessariamente nessa ordem, mas eu gosto dessa ordem para ministrar aulas, ela se divide da seguinte forma, né? A gramática normativa, no seu primeiro momento, ela deve ou pode analisar a fonética. Beleza? E fonologia. Tá bem? Esse é um campo da gramática. Esse campo da gramática estuda basicamente o quê? Vocês sabem, né? Muitos de vocês já sabem, os sons. O que a galera não sabe, não está muito ligada, é que sons são esses. Então, vocês vão notar que a gramática normativa, ela estabelece que cada letra, beleza? Cada grafia pode representar um fonema, um som, beleza? Então, para cada letra, você vai ter a possibilidade de ter uma correlação com um aspecto sonoro, beleza? Fonética, fono, né? Então, a gente vai estudar aqui os fonemas. Os fonemas. E também, galera, as emissões sonoras. Sacam o que é isso, emissão sonora? Se isso cair no concurso, quase ninguém vai saber, tá? E emissões sonoras. Beleza? O que são as emissões sonoras? Povo, emissões sonoras são as sílabas. Sílabas. As sílabas são emissões sonoras. Então, você imagina o seguinte, Jennifer, que eu acho que você está em aula, né? Eu sempre falo, né, Jennifer? Jennifer, é o seguinte. Você imagina que aqui a prova traga, né? Identifique quantas emissões sonoras há na palavra. Muita gente não saberá responder. Eu não vou abrir para perguntas agora, porque eu quero que a aula seja o mais expositivo possível. Eu vou fazer uma próxima aula com mais participatividade. Mas, assim, a palavra possui 3 emissões sonoras, sacaram? Então, as emissões sonoras são as sílabas, beleza? E os fonemas? Fonemas são as representações dos sons, beleza? Das letras. Tá bem? Então, você pode ter letras que não possuem sons. Tá bem? Então, se você tiver, por exemplo, a palavra exemplo. Exemplo, 3 emissões sonoras. E a gente pode contar os fonemas também. Mas vamos depois aprofundar um pouco mais em fonética e fonologia. Sacaram? Então, se a pergunta for, analise foneticamente a frase a seguir. Então, você vai ter que ficar totalmente focado só na parte dos sons, ou emissões sonoras, ou fonemas. Agora vamos para a 2, né? O campo 2 da gramática. Só um detalhe importante, antes que eu me esqueça. Neste campo 1, também, em decorrência dos sons, analisam-se as acentuações gráficas. Beleza? Então, a acentuação gráfica é um conteúdo totalmente ligado à fonética. Acentuação. Só colocar acentuação aqui. Beleza? Então, consigo entender. A letra é feia, mas dá para entender. Aí, gente, o que acontece? O campo 2 da gramática. Campo de número 2. O que o campo 2 da gramática não necessariamente nessa ordem analisa? O nome desse campo é morfologia. Morfologia. E aí eu costumo sempre usar o exemplo dos Power Rangers.
morfo. Power Ranger dizia o seguinte, galera, é hora de morfar. Aí apertava, não sei se é da época de vocês, essa jossa aí, mas eles faziam isso. Por quê? Morfar, morfo vem de forma, morfar, trocar a forma. Então, morfologia estuda o quê? O processo que forma palavras. Ou aquele processo que estrutura palavras. Tiago, não estou entendendo muito bem. Calma, velho. Eu vou falar um pouquinho sobre morfologia também. Eu vou tentar fazer um apanhado geral, com exemplos gerais, tá? Acho que vai ficar bem legal. Até vou quebrar um pouquinho o que eu tinha planejado para fazer isso para vocês, que eu acho que vai ser mais útil do que a outra forma. Mas vamos seguir. Morfologia, morfoforma. Então, a morfologia, ela se preocupa em identificar como se formam as palavras e como as palavras são originadas e estruturadas. Então, aqui a gente vai ter a estrutura das palavras, né? A estrutura das palavras, como as palavras se estruturam, como se as palavras fossem um corpo, como se as palavras tivessem um esqueleto, como se as palavras tivessem partes que a compõem. Beleza? E aí, quem está estudando tá ligado do que eu estou falando. Eu estou falando de radical, eu estou falando de afixos. Afixo, ou afixar antes ou depois, prefixo e sufixo. E isso se refere ao quê? A estrutura de uma palavra está dentro de morfologia, porque é forma, né? Sacaram? Muito legal, cara, você entender isso. De onde vem todos aqueles conteúdos que vocês estão estudando nas aulas, com ótimos professores de português que nós temos, tanto o Fabiano quanto o professor Claudinho. Não tenho dúvidas que eles são excelentes. Tá bem? Então, a estrutura, a formação, beleza? E aqui eu vou incluir um maisinho para dizer para vocês que a morfologia, ela categoriza as palavras. Como assim, Thiago? Pô, muito de boas. Você não tinha a palavra casa, que tem a sua estrutura, beleza? Aí você não poderia formar a palavra casebre, que vai ser uma palavra formada a partir da palavra primitiva casa. Só que a morfologia se preocupa, além desse processo que é a forma, que formam as palavras. Esses processos que formam as palavras. Tá? A morfologia também se preocupa em dizer qual é o nome dessa classe, categorizar. Então pensem vocês, se cai na prova, identifica a categoria da palavra, muita gente não ia saber o que é isso. Sacaram? Isso é pensar fora da caixa. É como o professor de matemática, nosso professor Anchieta, gosta de ministrar aulas para vocês pensarem fora da caixa. Beleza? Vocês entenderem de onde estão saindo os conteúdos. Esse é meu papel aqui agora. Ampliar as aulas nossas de português do nosso curso. Então, eu vou dizer estrutura, formação e o que mais? Mais a classificação das palavras. Beleza? Classificação das palavras. Tiago, como assim? Cara, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que a morfologia, ela se preocupa em chamar uma palavra, por exemplo, de advérbio. Certo? Que é aquela classe de palavras que se une a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um outro advérbio. Então, a morfologia, ela estuda além da formação daquele advérbio, ela diz para vocês, cara, o nome dessa palavra é tal. Então, no próximo aulão, que eu tratarei mais de morfologia, eu vou colocar as 10 classes de palavras e eu quero que vocês consigam, ao bater o olho em qualquer texto, que é isso que vai cair na Fundatec, um texto, eles vão grifar uma palavra e vão perguntar para vocês simplesmente a qual classe de palavras aquela palavra grifada pertence. Será que vocês conseguem identificar facilmente o que é um pronome? Será que vocês conseguem identificar facilmente o que é um adjetivo ou uma conjunção que vai cair na prova? Eu sei que cairá uma questão sobre conjunção, não tenho dúvidas. Será que vocês estão nos seguindo no Instagram e viram o Reel que eu postei, ou Reels, né? Não sei, que tratava sobre o advérbio? Questão dada ali, gente, lá no Instagram que eu coloquei para vocês. Tá bem? Então, sacando a divisão da gramática, beleza? Não importa o tempo que vai durar essa aula, cara. Eu vou fazer algo que eu quero abrir a mente de vocês, uma forma que abra a mente de vocês para vocês entenderem as partes. Tá bem? Sugestão, tenham bloco ou caderno para anotarem também, né? Porque ajuda. Isso aqui não tá assim nas apostilas nossas. Porque as apostilas são mais diretas. É normal, tem que ser. Senão eu entrego gramáticas para vocês no curso. Não é o caso. Beleza? Agora nós vamos para o campo 3. Vamos para o campo 3. Eu vou colocar uma outra cor aqui. No campo 3, você terá a sintaxe. Beleza, galera? Sintaxe
ou análise sintática, beleza? E aí, cara, é muito importante, gurias e gurizos, é muito importante que você saiba, antes de entrar nos estudos da sintaxe, o que ela faz. É sobre isso, é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Eu vou falar sobre isso agora. Então, a análise sintática, ela faz o seguinte. Enquanto a morfologia só se preocupava em dar nome para as 10 classes de palavras, ou mesmo identificar para a gente como essas palavras foram formadas ou como elas são estruturadas, a sintaxe já tem uma outra pegada. Beleza? A sintaxe tem outra pegada. Inclusive, aqui eu vou incluir outro nome. Sintaxe, análise sintática. Eu vou colocar aqui embaixo. Ou função. Função sintática. Beleza? São essas as nomenclaturas que estarão na prova de vocês. Uma delas. Analise sintaticamente a palavra. Analise a função da palavra destacada. Analise e identifique a análise sintática da palavra, ou da frase, ou da oração, ou do período. Beleza? Mas então, Tiago, qual é a diferença? Boa pergunta. A sintaxe, enquanto a morfologia só dava nomes, a sintaxe vai indicar a função daquela palavra. Por exemplo, vai indicar a função de um substantivo, que pode ser um sujeito. Paulo quebrou a cara. Paulo é um sujeito. Isso é a sintaxe que fala, que traz. Por quê? Porque a sintaxe, ela vai dizer justamente, cara, lembra aquele substantivo que nós demos o nome para aquela classe de palavras de substantivo? Eu dei o nome de substantivo para aquela classe de palavras, certo? E aí, o que aquela classe de palavras faz numa oração? Ela pode exercer a função de ser um sujeito daquela oração. Ou seja, que é o sujeito mesmo? Aquele que pratica ou aquele que recebe a ação de um verbo. E aí eu tô dizendo o seguinte, eu vou colocar aqui bem como eu gostei de entender quando eu estudava para concurso. Tá? O que as classes fazem dentro de uma oração, que eu vou falar sobre um pouquinho, tá? Oração dentro de um período. Beleza? Principalmente dentro de uma oração ou dentro de um período. Então, começando a sacar a importância da divisão da gramática. Só vou arrumar aqui. Começando a se ligar, gente, olha a importância da divisão que nós temos que ter de entendimentos, né? Para depois nós passarmos para as análises mais pontuadas, tá? Então, gente, oração e período, são conceitos relacionados ao quê? A sintaxe, beleza? Sintaxe. Então, o que é uma oração? O que é uma oração? Oração é uma frase que possui ação, oração, ação, oração, ação, oração, ação, verbo. Para que haja oração tem que ter um verbo. Beleza? O que é um período, galera? Pensem comigo. Período. Olha a origem das palavras, né? Como elas nos trazem muitos conceitos. Um período é um intervalo de tempo. Então, como um período é demarcado na gramática e como o período é analisado pela sintaxe? O período é analisado pela sintaxe da seguinte forma. Por meio de um ponto final, você tem ali, eu não sei qual é, inverte a câmera, né? Você tem uma oração, tem verbo, aí você encerra esse período com ponto. Isso é um período. Beleza? E o que é frase? Frase é qualquer enunciado que tenha sentido. Já a oração é aquela frase que possui o quê? Boa resposta, verbo. E o período se encerra com ponto. Oração, ação, verbo. E se nesse período houver duas orações, ou seja, duas ideias com ações, dois verbos, basicamente, digamos assim. Esse período vai ser composto, cara.
Porque você vai ter duas ou mais orações. 2, 3, 4, 5, 6, não importa, 20 mil. Infinito. Ao infinito e além. Ad astra et ultra. Estão sacando? Eu sei que vocês estão. Eu sei que vocês estão sacando. Eu sei que está abrindo a mente. Vamos seguir. Beleza? Então, o período composto, vocês vão ter duas orações. O período simples, então, vai ter quantas orações? 72! Não, demônio. Vai ter uma. Uma oração. E é isso que a sintaxe estuda. É isso que a sintaxe estuda. Então, dentre outras funções, a sintaxe pode dizer para você que aquele adjetivo que nós vimos em morfologia, campo 2, aquele adjetivo que eu categorizei lá em cima, aquele adjetivo ele vai ter a função, por exemplo, de ser um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Tiago, que merda é essa, cara? Fodeu. Ai, meu coração, Tiago. Gente, adjunto adnominal. Adnome, nome. Ad perto, nome, perto de quem? Perto da tua mãe? Perto da tua avó? Perto do teu crush? Perto do nome, caramba. Então você vai ter um nome, você vai ter uma palavrinha que ai, Jesus Cristo do céu. Que se coloca perto de um nome. E aí a função desta palavra, e eu estou falando do 3 agora que é a sintaxe, se a pergunta trouxer no seu comando de questão, né? Analise sintaticamente a palavra destacada. Aí destaca um adjetivo e você pode ter essa função para um adjetivo. Que é qual seria essa função? A função de ficar pertinho do nome para modificá-lo. Beleza? Isso é sintaxe. O adjetivo também, já vou adiantar uma dica para vocês que já estão à frente dos estudos. O adjetivo ele pode ser duas coisas sintaticamente só. O adjetivo, que é uma classe de palavras, que você sabe meio que é, né? E você não sei. Puta merda, tu não sabe o que é o adjetivo. É a classe de palavras que dá uma característica, uma qualidade, um defeito, né? Por exemplo, o professor Anchieta é gostoso. Gostoso é um adjetivo. Eu não sei se ele está assistindo a aula. Deve estar. Beleza? Então, só que adjetivo é morfologia. Agora, em sintaxe, qual a função do adjetivo gostoso? Aí é a segunda função que o adjetivo pode exercer. Como eu tenho o é ali, o gostoso é uma outra função que eu dou para o adjetivo. Que muita gente que está estudando pra caramba sabe. Aí vou ter um predicativo. De quem? Do sujeito Anchieta. Não tá juntinho mais. Olha que de boa que é, cara. O adjetivo gostoso que eu coloquei para Anchieta, vou até colocar esse exemplo aqui. Azar, né? É verão, aula é minha. Eu coloco aqui agora esse exemplo se eu quiser. Eu vou colocar. Então eu vou colocar o exemplo aqui do Anchieta. Olha só, vou colocar em preto. Tá? Para quem está fazendo as anotações das partes básicas da língua portuguesa, não polua suas anotações com esse exemplo. Eu só quero aproveitar que me veio essa ideia e a aula é minha e é verão. Então eu vou usar esse exemplo. Olha só. Exemplo de análise sintática de um adjetivo. Tá? Anchieta é gostoso. Gente, se a Fundatec grifar a palavra gostoso, tá? Grifei a palavra gostoso. E perguntou para você qual é a função sintática, eu não posso falar que é um adjetivo, concorda? Porque adjetivo é a análise morfológica. Vocês estão sacando a importância desse slide aqui? Pausa para dramaticidade. Vocês estão sacando. Eu sei que vocês estão sacando. Então, aqui, gostoso tem a seguinte função. Predicativo do... Mas, Thiago, você nem estava falando sobre isso, nem essa aula. Cara, eu já acabei de explicar que eu só quis usar esse exemplo para vocês poderem entender o paranauê da coisa. Lembrando que gostoso, em morfologia, nada mais é do que um simples adjetivo. Mas a função dele é predicativo do sujeito. Mas por que, Thiago? Porque o adjetivo ele pode ter duas funções. Ou o adjetivo, isso aqui é dica de cara, essa dica... Cara, essa dica aqui é sensacional para quem está estudando. Quem não está estudando não está nem entendendo do jeito que eu estou falando, hein? Tem que correr atrás. Eu estou aqui para isso. Olha que dica sensacional. Se você tiver um adjetivo, você já sabe o que é um adjetivo, você já sabe que o adjetivo caracteriza, qualifica um substantivo. E aí você pode cravar o seguinte, que esse adjetivo pode ter apenas duas funções sintáticas. Ou esse adjetivo será um adjunto adnominal, ou esse adjetivo será o que eu coloquei ali embaixo, um predicativo.
Isso é que... Cara, meu Senhor do céu, isso aqui é muito top, é muito importante. Mas, Tiago... Ô, Tiago! Ô, Tiago! Por quê? Porque cargas d'água, que essa palavra aqui, eu acabei de cagar com ela, desculpa. Por que cargas d'água, que a palavra gostoso aqui não é um adjunto nominal? Porque não tá junto, caramba! Tá separado pelo verbo. Não tem lógica, cara, isso aí. Eu vou ter vontade de chorar quando o professor não mostra isso aqui. Puta que lá merda, cara. Puta merda. É o predicativo, porque não tá junto. Senão, se estivesse junto... Tiago, como... Tiago, por favor. Por favor, Tiago. Me mostra como seria se ele fosse um adjunto. Cara, tira esse é aí e coloca gostoso do lado da palavra Anchieta. O Anchieta gostoso veio ontem à aula de bermudas grudadas, mostrando o volumão. A esposa dele não tá aqui. Ficou chato isso. Mas vocês se ligaram? Vocês se ligaram? Acho que sim, né? Mas eu vou apagar isso que tá aqui embaixo agora, tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Quem eu quero, não me quer. Ninguém vai ficar sozinho. Tá, vamos lá. Eita, risco detectado. É porque eu falei do Anchieta. Vamos lá. Vou apagar aqui para vocês. José, tá tudo bem aí, José? Acho que ele nem tá aí, cara. Tá tudo bem. Vou colocar outra cor aqui. Tô te ouvindo bem. Né? Uma cor diferente aqui. Essa cor aqui. Cor de cocô. Desculpa, gente. Eu sou muito pouca suja, perdão. Quarto campo da gramática. Normativa. Pausa para o uísque. Brincadeira, não é uísque, não. É... Ah, esqueci o nome disso aqui. Quarto campo. Quarto campo é qual? Quarto campo da gramática é a semântica. Tá tudo bem lá, José? Tá. É que tu tá sem áudio, aí tu tá sem retorno. Ah, que susto! Você falou que eu tô sem áudio. Eu achei que eu tava sem áudio, que eu falando com as paredes aqui. Vou aumentar aqui o... Mas estão me ouvindo, né? Eles estão te ouvindo. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, até o nosso norte aqui, que tá montando tudo pra gente aqui. Nosso... Qual é o nome dele mesmo? Esqueci. Robson. O Robson. Até o Robson deu risada. O Robson tá aqui assistindo a aula também. O seu Robson tá fazendo... É melhorando toda a iluminação aqui do Everest pra gente. Mas eles estão conseguindo ouvir, né? Gente, eu só uma pausa, né? Porque vai que eu esteja falando com as paredes aqui, todo empolgado aqui. Tá todo mundo ouvindo. É, tá bom então. A gente tá quantas pessoas? Tem mais de 20, pelo menos, né? Tem quase 40. Quase 40? Gente, cadê? A gente tem 100 alunos, tem 40 pessoas só me assistindo. Eu sou carente, cara. Preciso de mais gente. Mande o link. Pode mandar o link do Meet pra galera. Mas é meu concorrente, professor! Cara, né, Robson? Quando a gente ajuda uma pessoa, Robson, a gente ganha 2 vezes mais. Deus é um cara incrível, cara. Aí eu não acredito em Deus, então eu acredito nas energias estelares. Tá bom? Mande o link. Pode mandar, galera. A aula é aberta mesmo. Vai pro YouTube depois e é verão. Né? O pessoal fica falando toda hora que é verão, mas é verão, não é? Caramba. Vamos lá. Semântica. Semântica. Cara, o quarto grupo de estudos da gramática normativa é a semântica. Semântica tem a ver com sentido. Sentidos. Enquanto a fonética e a fonologia estudava somente os sons, enquanto a morfologia estruturava as palavras e as formavam e trazia o nome de cada uma delas. Enquanto a sintaxe dava a função de cada palavrinha daquela, colocando-a dentro de um contexto e não olhando para ela de forma descontextualizada. Isso é importante. Professor Anchieta, isso é muito importante. É muito importante. It's very important. Sim, eu sou bilíngue. É muito importante que você entenda que a sintaxe pegará aquela palavra descontextualizada e colocará essa palavra descontextualizada em um contexto e definirá para vocês, cara, o que essa palavra dentro desse contexto faz. Beleza? O que essa palavra dentro daquele contexto faz. Vamos seguir. Aí a semântica fala sobre os sentidos. Eu vou colocar aqui para vocês sentidos. Beleza? O que é isso? O que é isso? É quando eu digo, por exemplo, que o Robson, né?
que o Robson tem um coração de manteiga. É claro que a palavra manteiga teve um sentido diferente da própria origem da palavra manteiga. Eu não estou dizendo que eu vou abrir o peito do Robson e vou enfiar a mão dentro do peito dele e tirar uma manteiga lá de dentro, né, demônio? É claro que não, porque o sentido foi alterado. E aí, os sentidos que nós temos são sentidos conotativos ou um sentido denotativo. Beleza? Conotativo, denotativo. Robson, o sentido conotativo eu falo que é o sentido do corno. Por quê? É o cornotativo. Desculpa, tá? Desculpa, mas é ilustrativo. Exemplo. O cornotativo vai fazer o seguinte, ele vai dizer para a prenda dele, ele vai dizer o seguinte, meu amor, meu docinho, os seus olhos são mais lindos do que o céu mais límpido e o horizonte mais longínquo do planeta. O que ele vai ser? Corno, cara. Fala de uma vez que a guria é gata e vai e tasca um beijo nela e para de se enrolar. Né, Robson? Vai direto. As gurias não... Gurias, não é assim, gurias. Vocês odeiam o cara que fica de mimizinho. Chega pegando a guria e vem pra cá comigo aqui. Então, o sentido do corno, conotativo, é que você fica deixando um sentido mais figurado, né? Cornotativo, conotativo, cornotativo. Então, a tendência, eu fui muito corno, muitas vezes. Porque no início eu fazia letras, né, gente? Então, eu achei, discuto essa história. Eu fazia faculdade de letras, né? E eu aprendia poemas, eu declamava poemas. Robson, eu declamava poemas para as gurias. As gurias falavam, o Thiago é fofo, né? Mas o Thiago sempre levava chifre. Quem era o cara que dava borrachada direto? Era o cara que chegava lá junto e eu ali fazendo poema. Brincadeira, meninos. Os homens românticos têm que ser valorizados, sim, mas não são. Não são. Por isso que hoje eu sou coração gelado. Né, Robson? Mas vamos seguir. Vamos seguir. E o sentido denotativo é o D de dicionário. Era como se eu dissesse o seguinte, Robson, vírgula, é o vocativo, inclusive. Robson, vírgula. Pegue para mim, por favor, a manteiga. Aí manteiga está no sentido igual e idêntico do dicionário. Idêntico do dicionário. Então, o denotativo é o sentido exato. Agora o Robson nunca mais se o Robson for fazer concurso. E o conotativo é o sentido figurado. E aqui, gente, esses dois aspectos, eles se relacionam, a semântica, de uma forma geral, ela se relaciona a qual momento da prova de vocês. Muito bom, Robson. O Robson falou aqui. É interpretação de textos. Beleza? Sacaram os ramos, as partes que compõem a gramática? Agora, o que eu farei para vocês, porque eu sou louco de querido, deixa eu só ver, o professor Anchieta mandou mensagem. Robson vai gabaritar na prova da brigada. O Robson vai estraçalhar nessa prova da brigada, cara. Ele só tá aqui. Ele parou o serviço dele e ele tá cuidando da aula aqui. Robson, vamos comigo, Robson. Robson, vem comigo que você brilha, Robson. Ele tá rindo aqui. Mas vamos lá, gente. Todos bem aí? Todos seguindo bem? Sim, eu sou doente da cabeça mesmo. A minha mãe me derrubou quando eu nasci, eu caí no chão de cabeça, Robson. Eu fiquei assim. Não consertar. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um exemplo, tá? E por meio desse exemplo, cara, eu não planejei isso. Pode ser que dê errado, mas não vai dar, porque Deus está com a gente. Oxalá está com a gente. Alá está com a gente. Tá? Ou seja lá que nome, sei lá, as estrelas estão conosco. Você entendeu porque que eu sou corno, né, Robson? Viu? Eu fico, né? Mas vamos lá. Aí, quem não é, quem nunca foi, né, cara? O homem é um bicho indefeso, se ele não tiver a sua... Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Foi uma piada muito machista e idiota. Vamos seguir, tá? Vamos lá. Ô, José. Eles estão me enxergando também ou só estão enxergando a tela? Coisa boa. Então, vamos lá. Vamos seguir, gente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar isso de forma aplicada para vocês. Eu vou criar um troço aqui. Vamos ver se vai dar certo. Oi. Você perguntou isso, mas o pessoal falou que está vendo só a tela. Só aqui no Meet, eles têm como configurar mosaico. É só entrar nas configurações e escolher lá mosaico. Aí vai aparecer a tela. E na gravação do YouTube vai aparecer tudo.
aparecer tudo, eu e você. Tá. É porque, gente, eu perguntei se vocês estavam me vendo, porque eu estou fazendo um teatro aqui atrás da tela. E seria importante vocês me verem também, porque eu sou carente também, tem mais essa, né? Então, vamos lá. O Robson aprendeu o que é sentido conotativo e denotativo. Tá, beleza. Vamos lá, gente, vamos continuar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou agora, professor Anchieta, eu vou quebrar o que eu planejei. Eu adoro fazer isso. O Anchieta não, ele é todo racional, né? Eu vou colocar aqui, eu vou testar algo aqui que vai dar certo. Eu vou aplicar todos esses 4 conceitos em algumas frases, beleza? Vai ficar baixo um pouquinho. Ah, tá. Aí fica melhor para. Fica melhor o áudio. Ei, você sabe que eu sou locutor também, né? Mas vamos lá. Se eu estiver falando muito alto, também avisem aí. Então, gente, é o seguinte, vou colocar uma frase aqui, tá? Vamos parar de churumelas, parar de enrolação. Vamos lá, vamos pensar. Eu vou usar o Roberto e o Anchieta no exemplo. Olha só. Roberto, vírgula. O grande professor. O grande professor. O Anchieta mexeu no meu microfone, ele está caindo agora. Esse Anchieta. O grande professor Anchieta. Espera aí, só arrumar aqui. Um grande professor. Se ligue no exemplo. Anchieta. Tá ruim a letra, mas vocês estão entendendo, eu tenho certeza. O grande professor. Anchieta. Comprou um ursinho vermelho. Tá? Vamos lá. Na parte de cima, aqui, eu vou fazer a análise fonética, tá? Na parte de baixo aqui, eu vou fazer cada análise da mesma cor. Deixa eu ver as cores aqui. Fonética nessa... não vai dar muita confusão, azar. Eu vou explicando para vocês, tá? A minha ideia. Só arrumar aqui o microfone. Na parte de cima, eu vou falar sobre fonética, sobre análise fonética. O que a gramática falaria sobre a fonética ou a fonologia, né? Fonologia, logia, estudo dessa frase, né? Desse período, dessa oração. Tá bem? Vamos lá. Vamos colocar de outra cor aqui. Então, para a fonética, a palavra Roberto, ela tem Roberto. Ela tem 3 emissões sonoras. 3 emissões. Beleza? 3 emissões sonoras. Isso aqui é a fonética que vai tratar. Além disso, a palavra Roberto, tá? Para a fonética eu vou focar só em poucas palavras, tá, gente? Além disso, a palavra Roberto para fonética, cara, eu acho que vai ficar legal isso aqui que eu tô fazendo. Tomara, né? Deus que sabe. Vamos lá. A palavra Roberto, para a fonética, ela também é classificada como Roberto. Então, o Roberto tá ficando famoso, hein? Roberto, ela é classificada quanto à tonicidade. O que é tonicidade? Tônico, é forte, né? Quanto à classificação da sílaba tônica, né? Ela é uma palavra paroxítona. Lembra disso? Por quê? Porque a sílaba tônica recai-se na penúltima sílaba. Roberto. Isso a fonética estuda. A palavra Roberto, a fonética vai dizer que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grafias e também R, é pronunciado. O é pronunciado B, né? Berto. Então, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou dizendo que a palavra Roberto possui quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas.
A palavra Roberto possui 7 fonemas. Sacaram? Então, olha a merda que dá, Roberto. Se a galera não souber diferenciar o que é emissão sonora e o que é fonema. Beleza? Então, são 7 fonemas, 7 grafias, 3 emissões sonoras e ela é uma palavra paroxítona. Cara, top, né? É isso aí, velho. Beleza? Aqui, gente, a gente tem a palavra grande. Eu quero analisá-la porque ela é uma palavra que tem confusão fonética, tá? Olha só que legal, que oportunidade, cara. Que exemplo idiota que vai servir para muita coisa. Deixa eu só destacar aqui a palavra grande para vocês. Perdão. Olha aqui a palavra grande agora, tá bom? Palavra grande. A palavra grande, por sua vez, vai ter a seguinte análise. Deixa eu passar para cá. Palavra grande. Que análise eu posso fazer sobre a palavra grande? Vamos lá. A palavra grande, quanto à fonética e fonologia, ela possui grande. Quantas emissões sonoras? 2 emissões. Duas emissões sonoras. Beleza? Porque possui 2 sílabas. A palavra grande, quanto às emissões sonoras, ela é classificada quanto à sílaba tônica, se liguem, sílaba tônica. A palavra fonética, ela é classificada, a palavra grande, ela é classificada como uma palavra, o que mesmo? Grande. Também uma palavra paroxítona. Beleza? Paroxítona. Vou colocar aqui só parou, tá? Eita, segura o microfone. Vamos lá. Só ajeitar aqui rapidão, gente. Vamos lá. Aproveitando que eu fiz essa pequena pausa, comentem aí se tá tudo bem, se estão curtindo, se vocês estão aí mesmo, se já foram embora, né? Só para eu ter esse feedback. Beleza? Estão curtindo? Como é que vocês estão? Sabadão, hein, galera? O pessoal da Revoada aí, né? Roberto, tem uns alunos meus que são da Revoada. E aí, só que eles não sabem que eu sigo no Instagram, né? Aí estão tudo agora na Revoada, ao invés de estar estudando. Aí depois não passa, Roberto, e fala que a culpa é do professor. Né? Não quer saber de estudar? Beleza, gente? Tudo certo, então? Vamos seguir. Voltando para cá, a palavra grande, né? A palavra grande, então, ela é uma paroxítona, tá? Ela é uma paroxítona. Tô recebendo aqui, prof, tudo ótimo. Eu mudei. É verdade, é Robson, né? Eu tô chamando de Roberto. Eu tô chamando... Desculpa, Robson. Eu tô chamando o Robson de Roberto, cara. E o Robson aqui olhando pra mim meio tonto, né, cara? Gente, desculpa, o Robson. Eu troquei o Robson Roberto. Ferrou todo exemplo aqui agora, Robson. Não, mas tá louco, que droga. Mas vamos lá. A palavra grande, obrigado pelo feedback, galera. O professor Chia tá me passando aqui os feedbacks. Muito obrigado, viu? É tudo para vocês, viu? É tudo para vocês e por vocês, e é sobre isso. Vamos lá. A palavra grande é uma paroxítona. E aí vem a análise chata fonética sobre essa palavra, que a galera vai errar. A galera vai errar, cara. Eu dou risada, Robson, porque eu sei que a galera vai errar. Aí você tem um negócio do quartel, Robson, que é o seguinte: guerra avisada, morre quem quer. Eu tô avisando a guerra pro cara aqui e o cara vai errar. Se liga, vamos lá. Olha só, vou colocar para cá. Então, galera, a palavra grande tem a seguinte confusão fonética. Ela possui quantas grafias? Grafias é uma coisa, fonemas, né? É outra coisa. São outra coisa. Grafias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grafias. Aí, cara, quem teve aula comigo no EAD sabe disso, que eu vou falar agora. A representação fonética de uma palavra, ela se dá da seguinte forma. A representação fonética de uma palavra se dá da seguinte forma, por colchetes. Como eu falei para vocês lá na introdução sobre fonética, a fonética estuda os sons das letras. Então, a letra G possui som? Sim, é um fonema consonantal. Porque o que é o fonema consonantal? O fonema consonantal é aquele que o som ele é atrapalhado ao passar pela boca. S, D, F, G. Jeito.
bicha. O Robson olhou para mim assim. Sargento, nojento. Beleza? Então o G é pronunciado. Vou colocar aqui o fonema G. Quando tiver colchete, isso é fonema, não é grafia. Vou fazer assim para indicar o outro fonema. O fonema R também é pronunciado. Gr, 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 gr. Tá vendo que é o G, o do G e o R? Sim, eu sou retardado, mas é assim. Aqui o R é pronunciado. O A já é um fonema vocálico. A, fonema vocálico, o som perpassa pela boca e não é interrompido. Qualquer fonema vocálico. A, E, I, O, U. Beleza? Só que aqui, olha o N, gente. Aqui está o lambigato. Aqui está o problema. Esse N não é pronunciado. Grande. Olha só como ele é representado aqui. Ó. E assim eu fecho a representação fonética. Olha a merda que isso dá. Olha a bosta que dá isso aqui. Vocês têm duas formas de responder a esse tipo de questão sobre letras e fonemas. Duas formas. Ou você entende, ou você decora o que eu vou falar agora. Para você entender, você vai pronunciar cada letra e vai notar se ela tem ou não um som. E esse som é de dois tipos. Ou ele é um som que é atrapalhado, que é um som consonantal, ou é um som vocálico, que o som passa pela boca sem prejuízo. Olha só. Grande, ande. Você não fala granida. Granine, granigaga, graná. O N não é pronunciado, caramba. O que o N faz, então? Ele é só um sinal de nasalização. Sinal de nasalização. E talvez o professor Anchieta não saiba disso, mas o tio, ele representa que o som está subindo para o seu nariz, e meu nariz é bem grande. Mas é charmoso. Eu sou um cara charmoso. Só que não. Eu sei. Beleza? Estão entendendo isso? Professor, não entendi. Então, vamos fazer o seguinte, vamos decorar. As letras, as vogais A, E, I, O, U, seguidas de M ou N, tá? Dica, cara, anota isso aí. Anota isso daí. Eu não vou escrever aqui porque eu não quero, eu tô com pouco espaço, azar. Eu não tô com vontade. Anotem. Se você não entendeu que não possui som aqui, o N, que ele é só um sinal de nasalização, eu vou dizer o seguinte para vocês. As vogais A, E, I, O, U, seguidas de M ou N, estando no início da palavra ou no meio da palavra, não no fim, vão significar, vão apresentar somente o sinal de nasalização e não serão contados como fonema. Beleza? A, E, I, O, U, seguido de M ou N no início da palavra, no meio da palavra, não no fim. E aí tem um nome para esse fenômeno fonético aqui. Quando eu tenho uma grafia aqui, eu tenho duas grafias aqui, certo? Duas grafias. Então eu tenho um di aqui, que são duas, né? Di o quê? Grafias. Beleza? Digrafias. Digrafias. Eu tenho duas grafias. Porém, eu possuo apenas um som. Duas grafias e um som. Eu tenho aqui um dígrafo. Que dígrafo é esse? O pessoal que está fazendo EAD comigo sabe. Dígrafo vocálico. Isso é difícil. Por que é o dígrafo vocálico? Olhem para cá. Porque o som que sai desse dígrafo é um som vocálico. É o A. Beleza? Difícil. Tem outros dígrafos mais fáceis, como na palavra Anchieta. Na palavra Anchieta, o CH é um dígrafo. Porque você não vai ler Anchieta. Né, Robson? O H não é pronunciado, caramba. Então ele tem som de X, anch. Então CH será um dígrafo. Porque são duas grafias, o C e o H, e um som. Sacaram? Não vou me aprofundar mais ainda em fonética, porque eu quero passar para agora para análise morfológica, que eu vou colocar embaixo. Vou apagar essa parte que eu fiz de anotação aqui embaixo e vamos seguir. Vamos lá.
Temos 55 minutos de aula, tá? Mais uns 20 minutos a gente encerra. Fiquem comigo, tá? São 2 meses da tua vida para fazer a diferença na tua vida inteira. Então não tem que ter mimimi se não continuar comigo. Eu poderia estar roubando, Robson, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas não, eu tô aqui, cara. Tô aqui por vocês. Ah, mas você fica jogando na nossa cara também, Thiago. Não, eu só tô falando isso porque vocês têm que, cara, vocês precisam estudar. Não tem de querer sair da aula e ir pra revoada, né? Não é o momento da revoada. Os guri, ô Robson, vão ganhar 4.600 por mês, cara. O guri, ele vai te pegar o primeiro salário, ele vai comprar um Civic. Ele vai pegar lá um consignado no Banrisul, Robson, e vai pegar 70 mil reais, vai pagar 2 mil por mês, vai acabar com o salário dele, mas vai andar de Civic. E aí ele quer ir pra revoada agora, que era o momento de estudos, né? Era o momento que era pra ele estar estudando. Ainda bem que as gurias são centradas, quase todas, né? Porque eu tô acompanhando umas aí no Instagram que estão bem doidas também. Estão bem doidas, que eu sei. Né, Ju? Brincadeira, Ju. A Ju nem deve estar assistindo essa aula. Vamos lá. Deixa eu só ver o que a Anchieta mandou aqui. Não, olha só. Obrigado, Anchieta. O José perguntou, o João. Carita. Carita, tu não tá revoado não, né, Carita? Pelo amor de Deus. A Ju nem tá aqui nessa sala, eu tenho certeza. A Ju tá aí? Ju, tá aí? A Juzinha tá aí na sala? Acho que não, a Ju tá na revoada essa hora, pô. É rave que fala, né, Ju? Então, o João Vitor perguntou, professor, existe um nome, quando a palavra tem o mesmo número de letras e fonemas? Não tem o nome. O que tem, galera, é o seguinte, olha só, eu vou colocar uma palavra aqui, eu vou saquear com o Robson agora. Eu vou colocar uma palavra aqui, Robson, é uma palavra que você não vê há muito tempo, que faz muito tempo que você não conhece essa palavra. É a palavra sexo, vou colocar aqui. O Robson tá brigado com a mulher faz 1 ano já. A mulher não quer saber, cara. Não quer saber. A mulher não quer saber do Robson. Tá, a Carita. Eu não quero passar para comprar minha HB20. Claro, você vai comprar HB20. A HB20 é mais barato que o Civic. Vai estar bem servida, né? As gurias são mais centradas, Robson. Mas voltando aqui. Obrigado, Anchieta, pelo apoio logístico aí. O Robson não faz sexo há muito tempo. Brincadeira, Robson. O Robson não faz sexo há muito tempo. A palavra sexo, nem sabe o que é isso, né? Que bicho é esse? Onde viu? Do que se alimenta? Do que se alimenta? A palavra sexo... Gente, respondendo ao... Deixa eu ver quem perguntou aqui. Respondendo ao João. João Vitor Fávila. João, obrigado, Anchieta, pelo apoio logístico, cara. Se não fosse Anchieta, nada seria, cara. O Anchieta, eu fico até emocionado de falar. Robson, eu tô emocionado, Robson. Aqui, ó. Fico até emocionado de falar, cara. O Anchieta. Tá, vamos lá. O concurseiro também não sabe, né, Lari? É verdade. A Lari falou que também não sabe o que significa sexo, mas há muito tempo. Mas vamos lá. A palavra, não existe uma classificação quando a palavra ela tem o mesmo número de grafias para o número de fonemas, beleza? Não existe uma outra classificação. Mas existe essa questão da palavra sexo, que eu vou mostrar para vocês agora. Tirando a brincadeira, né? Na palavra sexo acontece o contrário. Eu tenho uma letra, uma grafia, né? Uma grafia, e eu tenho 2 sons. Colchetes para representar o som. Opa, desculpa. Eu tenho o som. Perdão, só arrumar aqui. Eu tenho o som do K. Concorda? Eu tenho o som do S. Então, aqui eu tenho o di também. Beleza? É di o nome disso. É di. Só que não é digrafias. Não são 2 grafias. São 2 sons, 2 fonemas. 2 fonemas. Não 2 grafias. Então é di fonemas, né? Di. Colocar o acento aqui. Dífone ou dífono. Isso é um outro fenômeno. Não confundam dígrafo com dífone. Beleza? Mas eu não vou me aprofundar mais em fonética e vou passar para o próximo campo da gramática, porque eu estou vendo que essa aula vai render mais com essa exploração de todos os campos da gramática e depois eu faço um outro aulão para aprofundar mais em fonética, fonologia, todas as palavras. Como eu falei para vocês, eu troquei a minha ideia aqui agora. Tá? Eu troquei a forma de disposição desses assuntos agora. Vou apagar aqui, tá, galera? Mas a aula vai ficar gravada. Então não se esqueçam, dífone ou dífono. Tá? Qualquer coisa podem perguntar aí, que o professor Anchieta está me dando
o suporte aqui, trazendo os questionamentos, as perguntas. Vamos lá. Então, gente, agora nós já tivemos aqui na parte de cima, eu vou colocar aqui, fonética. A parte de cima foi para analisar a fonética. Beleza? A parte de cima foi para analisar a fonética. Beleza? Só trocar aqui que ficou bem ruim. Vou colocar aqui uma cor mais bonitinha. Aí. É assim mesmo, tá bom. Essa parte de cima tratou da fonética. Beleza? Essa foi a análise de cima. Vamos seguir agora. Agora eu vou fazer a análise morfológica. Vamos para a análise morfológica, que eu vou usar a linha de baixo, a linha imaginária de baixo. Vamos de rosa agora. Roberto, na morfologia, vou usar setinhas para ficar melhor. Na morfologia, a palavra Roberto, vamos para cá. É o Robson. É o Robson. O Robson, em morfologia, ele vai ser o seguinte, ele vai ser uma palavra que vai se chamar, né, substantivo. E ele é um substantivo próprio. E todos vocês sabem disso. Tá? É um nome, né? Substantivo próprio. Então, a morfologia, se eu dissesse para vocês, analise morfologicamente a palavra Robson. E a palavra Robson seria morfologicamente analisada como um substantivo. E próprio. Aí, gente, vamos falar sobre as outras. Enquanto Robson, né, é um substantivo, a palavra o, ela é um artigo. O que é o artigo? O artigo é a classe de palavras que define um substantivo, define um nome. O artigo é a menor classe de palavras que tem. É o, a, os, as. Beleza? Tem artigos definidos, que são o, a, os, as. Tem os artigos indefinidos, que é uma. Uma garota veio. Qual garota? Não sei. Beleza? Então aqui é o artigo. A palavra grande, por sua vez, será classificada. E vocês sabem, né? Grande, né? É uma qualidade. Então aqui, a classificação morfológica, né? A morfologia diz que essa palavra é um. Essa palavra é um adjetivo. Beleza? Tá bem? E assim vai embora, né, galera? Vou focar nessa daqui, ó. Comprou. É um verbo. Beleza? É um verbo. Inclusive, esse verbo é um verbo regular. Inclusive, esse verbo, né, ele comprou. Eu comprei, tu comprastes, ele comprou. É um verbo que tem um modo indicativo. Eu estou indicando, ele comprou. A morfologia estuda isso também, entendeu, galera? Estuda a flexão das palavras. Estuda a classificação daquele verbo em verbo, né? E diz se ele é um verbo no modo indicativo, se ele está no presente, se ele está no futuro. Não é futuro, né? Beleza? E assim vai. É a morfologia que estuda isso. Ursinho é um substantivo comum, né? Enquanto o Roberto é um substantivo próprio, o Robson, né, é um substantivo próprio, o ursinho aqui é um substantivo comum. Beleza? Essa é a análise morfológica não aprofundada, né, gente? Tá bem? Então, vou colocar aqui embaixo que essa é a análise. Vou colocar aqui morfologia. Morfologia. Beleza? Aqui é a morfologia. E, Robson, pode deixar, a moça vem limpar aí depois. Aí, gente, vamos seguir agora para a análise sintática, tá bem? Deixa eu ver como eu vou organizar isso aqui agora, para não dar confusão. Eu vou trocar a seta, vou fazer setas de novo e vou trocar a cor. Acho que vocês vão conseguir entender. A seta aqui.
E trocar a cor dessa seta para uma cor mais chamativa. Vamos ver aqui. Um azul. Agora, gente, eu vou puxar a análise sintática, tá bem? Esse Robson, que era um substantivo... Perdão, esse Roberto, né? Que agora eu vou falar sobre o que eu coloquei aqui. Esse Roberto, que era um substantivo próprio, aí, cara, presta atenção agora para a sequência da aula, cara, que vai ficar legal isso aqui. Eu tenho certeza que vai ficar legal, vocês vão curtir. Deixa eu colocar em verde aqui. Então, gente, agora vem a sintaxe. Beleza? Vem a sintaxe aqui embaixo. Análise sintática. O que o Roberto está fazendo dentro desse contexto? O Roberto, ou Robson, né? Ele está entre vírgulas, ele está com vírgulas, e ele é como se eu dissesse o seguinte, olha só, eu estou conversando com o Roberto nessa frase, né? As frases, né? Inclusive, agora eu estou dizendo que isso aqui é uma oração, certo? Por que é uma oração? Agora é sintaxe, lembrando, né? Análise sintática, lembrando, né? Lembrando que, para quem se perdeu aí, ó, eu estou no 3 aqui agora, na análise 3, que é a sintaxe. Então, eu sei que aqui tem um período que se encerrou por ponto, certo? Eu sei que esse período ele é simples. Por quê, gente, que ele é um período simples? Porque possui um único verbo, aqui o comprou. Eu sei que aqui tem uma frase, porque tem sentido. Beleza? Dentro dessa frase, dentro dessa oração, dentro desse período simples, eu preciso saber o que o Roberto está fazendo. Então, o Roberto aqui é o cara com quem eu estou conversando. Então, o Roberto aqui, que está entre vírgulas, ele é um vocativo, vocaire, 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 do latim vocaire, é chamar. Roberto, Robson, o que significa isso? Eu estou chamando a atenção da pessoa com quem eu estou falando. Então, a função do Roberto aqui é ser um vocativo, galera. Olha que lindo. Isso é função sintática. Cara, tá muito massa isso aqui. Robson, eu tô adorando isso aqui, cara. Eu não sei se eles estão gostando, né? Eu tô me divertindo, isso que importa. O Robson também. Então, o Roberto, ou o Robson, é um vocativo, fica entre vírgulas e ele é um chamamento, vem do latim, vocaire, 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 chamar, tá? Vai cair prova isso aí, cara. Tiago, então quer dizer que aquele substantivo próprio, ele tem a função de vocativo? Sim. Quer dizer que aquele substantivo próprio tem a classificação fonética de ser uma paroxítona? Sim. Quer dizer que aquele substantivo próprio ele tem 7 fonemas? Sim. Legal, né? Vamos lá. Eu nem olhei para mim, cara. Tô todo descabelado aqui. Vamos seguir. Aí, gente, o artigo, ele vai ter uma única função, galera. A única função que o artigo tem. O artigo só tem uma função sintática. Só tem uma análise sintática do artigo. Ele é um... Lembra que eu falei desse carinha aqui? Ele é um adjunto nominal. Ele é um adjunto adnominal, cara. Porque ele se junta ao quê? Ao Roberto? Pode ser. Ele se junta ao nome. Beleza? Ele se junta ao nome. Ele se une ao nome. Tá bem? E qual seria a função sintática da palavra grande, desse adjetivo grande? Também é um adjunto nominal. Agora eu vou abreviar, porque vocês já sabem que significa o AA, né? O A. Adjunto a nominal. Beleza? Tá, boa pergunta. A Carita perguntou, o vocativo é em qual análise mesmo? Vocativo, gente, é a análise... Vocativo é a análise sintática, é a função da palavra. O que ela faz ali? Ela serve para chamar o interlocutor. É a função sintática. Outra pergunta que a Gabriela fez. Obrigado por perguntar, Gabriela. Gabriela Robusto é a nossa aluna, né, Gabi? Sempre que ficar entre vírgulas vai ser um vocativo? Sempre que ficar entre vírgulas e tiver essa ideia, cara, entenda o conceito, tá bom? Sempre que tiver entre vírgulas, o vocativo ele fica entre vírgulas porque é um elemento estranho, ele foi colocado ali, tá? Além dele estar entre vírgulas, é importante saber que ele significa a pessoa, ele denota a pessoa com a qual eu estou falando e chamando a atenção. Normalmente é um nome próprio. Joana, vírgula. Venha aqui. Joana é um vocativo. Sempre entre vírgulas, sim. Mas não é qualquer termo entre vírgulas que vai ser um vocativo, sacou? Beleza? Estou aberto para perguntas aqui. Vamos seguir, então. Aí, gente, a palavra grande também é uma A, adjunto a nominal. Beleza?
A palavra professor também é um AA, porque qualifica a Anchieta, não é qualquer... acompanha a palavra Anchieta, dizendo que o Anchieta é professor, então é uma qualidade do Anchieta, se ligaram? Também é uma qualidade, então também vai ser um AA. Beleza? Comprou, que é um verbo, né? Agora eu vou analisar sintaticamente. Só para vocês não se perderem aqui, já vou colocar aqui no canto que nós estamos fazendo agora a análise sintática. Beleza? Aqui embaixo, análise sintática. Beleza? Vamos lá. Só arrumar aqui. Belezinha, gente? Isso aí. Está dando para entender, né? Vamos seguir. Qualquer coisa, perguntem. Vamos para a caneta. Então, aqui, a classificação dessa palavra é um verbo regular, é um verbo no modo indicativo, que indica, o indicativo, ó, que a Cris fala da Anchieta. O indicativo indica, comprou. Está tendo aí indicação de uma ação. Beleza? Então vamos lá. Agora a sintaxe, a função, né? Análise sintática, a função da palavra comprar. Aqui a função dela é ser, presta atenção, vai dar uma confundida um pouco na cabeça, mas para quem está estudando vai dar uma clareada também. Claro que depois eu faço um aulão sobre sintaxe só também. Vai ser o núcleo do predicado. Tiago ferrou. Tiago, tu ferrou com a minha vida agora. Calma, respira e vem comigo que você brilha. O que é um predicado? Predicado é tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito. O que eu falei sobre o sujeito, Anchieta? Eu disse que o Anchieta comprou um ursinho vermelho. Então isso é um predicado, tá? Você tem numa oração sujeito e predicado. Tá bem? Nenhuma turma nossa chegou em sintaxe ainda. Vocês vão aprender isso. É um aulão só para vocês terem noção do que está acontecendo, no geral. Depois vocês vão ver como vai clarear a mente. Tá? Então, o predicado é tudo que eu falo sobre o sujeito. Sacaram? E esse predicado, quando você tiver dentro dele um verbo de ação, ele vai ser muito significativo. O verbo de ação. Comprar é um verbo de ação, certo? Então, o verbo comprar é um verbo, a palavra comprar é uma palavra muito significativa. Então, a palavra comprar, ela é o núcleo desse predicado verbal. Por que é um predicado verbal? Porque tem como núcleo um verbo. Mais ou menos isso. Acho que já deu uma clareada. Sujeito é aquele que pratica ou recebe a ação do verbo. Predicado é tudo aquilo que eu falar sobre o sujeito. E dentro do predicado eu posso ter o núcleo, que se for um verbo de ação, será o núcleo. Além disso, eu posso falar sobre esse verbo, que ele aí vem outro conteúdo também que vocês vão estudar. Tá? Mas eu já vou adiantar, vocês já vão entender, eu tenho certeza. Esse verbo, ele é um verbo, ele continua sendo um verbo aqui em sintaxe também, só que ele é um verbo transitivo. Tiago ferrou de novo. Como assim, velho? Verbo transitivo. Vou explicar. Como assim verbo transitivo? Gente, ele é um verbo transitivo porque ele é um verbo que precisa de trânsito de informações. Trânsito de informações. Como assim, Tiago? Eu preciso de complemento para esse verbo. Eu preciso transitar, acrescer mais informações para que eu consiga entender, por exemplo, o que a Anchieta comprou. Quem compra, compra algo. Então, esse verbo é transitivo. Eu tenho que transitar informações. Eu preciso acrescer informações para que se tenha um sentido completo para esse verbo. Beleza? Então, é um verbo transitivo. E ele é um verbo transitivo, neste caso, direto. Opa, transitivo direto. Eita, volta aqui. Ele é um verbo transitivo. Só um pouquinho, gente, que deu uma panezinha na caneta aqui. Vamos lá. Verbo transitivo. Direto. Ferrou de novo, Thiago. Ferrou de novo, tô ferrado. Não tá não. Ele é verbo transitivo, você já entendeu por quê? Porque ele precisa de mais informações. Ele não se completa sozinho, ele precisa de complemento. E ele é direto porque quem compra, compra algo. Esse algo, que é o objeto, que é o complemento, se liga diretamente, não tem nada no meio. Eu não vou dizer que eu comprei de algo. Eu não vou dizer que eu comprei para algo.
Se eu tivesse o comprei de algo ou comprei para algo, esse verbo não seria transitivo direto, ele seria transitivo indireto, porque ele não estaria ligado ao seu complemento de forma direta. Sacaram mais ou menos? Teremos aula sobre isso, fiquem tranquilos. Então levar o transitivo direto. Que é aquele que precisa de complemento, por isso é transitivo, e é direto porque ele não se liga com o complemento dele. Eu vou até colocar aqui, ó, ele não se liga com preposição, então ele se apresenta, o seu complemento se apresenta sem preposição. Tiago, eu não sei o que é preposição. Eu vou só enumerar algumas aqui para abrir um pouco a mente de vocês. O de é uma preposição, o para é uma preposição, o entre é uma preposição, e assim vai. Tá? São os exemplos de preposição. Quem compra não compra de algo, não compra para algo, não compra por algo, não compra entre algo, compra algo, um ursinho. Tá? E para a gente fechar essa análise sintática, inclusive para a gente fechar essa aulinha, eu vou falar um pouquinho sobre semântica também, e fiquem tranquilos, nós teremos outros aulões, muitos aulões ainda, a gente está aqui para isso. Vou puxar mais uma setinha e vou falar sobre esse carinha aqui. O ursinho, né? Um ursinho. O ursinho, inclusive eu vou colocar em verde aqui, que são as duas palavras. As três, né? Isso aqui, ó. Olha só. Se liga aqui, acompanha. Um ursinho vermelho. Sobre ele que eu vou falar. Basicamente sobre a palavra ursinho, que eu vi que é um substantivo comum, tá? Mas eu quero que vocês entendam que é todo esse bloco. Sabe o nome disso aqui, gente? De todo esse bloco em verde, depois eu falo sobre ursinho especificamente. O nome disso é um objeto direto. Por quê, Thiago? Porque quando você tem um verbo transitivo direto, que nós vimos o que é aqui agora, eu expliquei algumas vezes, quem tiver dúvida pode perguntar novamente, você vai ter um objeto. O que é objeto? É aquele elemento que eu vou usar para complementar o verbo que precisa desse complemento. E por que ele é direto? Porque ele não é indireto, caramba. Por que ele é direto? Porque não tem preposição aqui, ó. Olha só, vou passar uma setinha para cima agora. Olha só. Aqui, ó. Não tem preposição aqui, ó. Não tem. Não tem, ó. Tá sem preposição aqui, ó. Tá aqui em cima. Tá vendo? Não tem preposição. Por isso que é um objeto direto. Tiago, mas a palavra ursinho? A palavra ursinho é a palavra mais representativa nesse bloco, um ursinho vermelho. Concorda que esse bloco, um ursinho vermelho, representa todo esse bloco, representa um objeto direto? Sim. Porque eu comprei o quê? Eu comprei algo, um ursinho. E por que a palavra... Agora vamos entender o português, né? Por que a palavra se chama objeto? Por que a palavra se chama objeto? Porque é uma coisa. Um ursinho vermelho não é uma coisa, não é um objeto? Isso é função sintática. Isso é análise sintática. Tá? Isso é a função da expressão um ursinho vermelho. A função dele é ser um objeto, que é aquele cara que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Estou gritando no ouvido de vocês mesmo, porque eu não sou obrigado a não gritar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Chico Xavier, tô brincando. Vamos lá. Estão sacando? Mas, Thiago, e a palavra ursinho? Cara, muito de boas, velho. A palavra ursinho vai ser o núcleo do quê? Do objeto direto. Porque o objeto direto não é tudo isso. Então aqui eu vou ter núcleo do objeto, minha letra tá horrível. Direto. Núcleo do OD. Tá bem? Núcleo do objeto direto. Essa é a função da palavra ursinho. Tiago, aproveita então, analisa pra gente a palavra e a palavra vermelho. Elas não estão juntas, juntinhas, carinhosas, lindas, perfeitas, lindas, pertinho. Elas não estão juntinhas do nome ursinho? Que nome eu dou para palavras que estão juntinhas? Que função, perdão? Qual é a função que eu indico para uma palavra que está juntinho de nome? É um adjunto adnominal. Então, e o vermelho são adjuntos adnominais. Isso em sintaxe. Beleza? Beleza? Vocês estão se situando? Deixa eu só ver as mensagens aqui. O professor Anchieta me mandou. A Larissa Felartigas. Por que não ocorreu o processo de substantivação na palavra grande? Grande pergunta, Lari. Tu tá estudando, hein, velho? Já vou responder.
Baita pergunta. Cara, baita pergunta mesmo. Eu já vou responder. A Cálita Raquel, do Prado, por mim pode ir até mais tarde, a querida Cálita. Obrigado, cara. E a Kairane também, por mim também. Tá, obrigado, cara. Eu vou ampliar um pouquinho a aula, tá bom? É que são 8 e pouco, né? O prof também tem que... O Robson, pode deixar ligado, Robson. O Robson desligou as luzes aqui. Obrigado, Robson. Obrigado, cara, e Kairane. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, cara. Quer dizer que vocês estão curtindo, né? Então vamos lá. A palavra... Tá, por que não ocorreu o processo de substantivação? Então, só lembrar quem falou sobre isso foi a Cálita. A Cálita tá... Não, a Cálita não, a Larissa, né? Dá para ver que a Larissa está estudando, porque é um conceito mais complexo, mas super fácil de entender também. A Larissa, ela deu um tiro lá na lua agora e ela falou sobre substantivação de palavras. O que é isso? É quando você tem um artigo e ele torna qualquer palavra que está na frente, aliás, ele torna as palavras às quais eles se referem um substantivo. Cara, esse O tá ligado a Anchieta. É o Anchieta. O grande é o Anchieta. Então, você tem que fazer o seguinte, olha a dica. Dica muito legal para quem está estudando pra caramba e já sabe do que eu estou falando aqui. Quem não sabe vai estudar isso à frente. Nós chegaremos nesse conteúdo, tá? A esse conteúdo. Mas para quem está estudando, se liga na minha explicação. Se liga. Você tem que observar qual é o elemento nuclear. O que é isso? Qual é o núcleo? Qual é o substantivo? Qual é o nome núcleo? Porque vai ter um núcleo, vai ter um substantivo. E todas as palavras vão orbitar esse núcleo. Como se ele fosse um sol. Sol substantivo. Como se ele fosse um sol, tá? Então, qual é a palavra que é o núcleo de todas as informações aqui? Tirando o verbo que eu já falei que também é núcleo. É a palavra... Eu vou colocar aqui em marca-texto. É a palavra Anchieta. Então, eu não lembro quem perguntou aí. O O tá ligado a quem? A Anchieta. O grande tá ligado a Anchieta. O professor tá ligado a Anchieta. O comprou tá ligado a Anchieta. Porque tudo tá ligado a Anchieta. Então, esse O não está substantivando a palavra grande, mas sim se refere à palavra Anchieta, sacou? Se eu tirasse a palavra Anchieta daqui, a palavra grande seria... Aliás, a palavra professor seria o núcleo. Se eu tirasse a palavra professor, a palavra grande seria núcleo. Sacaram mais ou menos? Qualquer coisa, pergunta novamente. Vou repetir. Para você identificar quais palavras estão ligadas a quais palavras, identifique que o núcleo sempre é aquele que atrai palavras para ele. E essas palavras que estão ao redor desse núcleo serão palavras que definirão esse núcleo. Beleza? É por isso que Anchieta, que é a palavra substantiva aqui, não a palavra grande, e nem mesmo a palavra professor. Aí, Anchieta, eu peço tua ajuda para ver qual vai ser a resposta da Larissa sobre essa minha explicação. Se tá de boas, Larissa, para a gente seguir. Se não tiver, de qualquer forma, eu não vou ampliá-la aqui, mas fica à disposição pelo WhatsApp, né, ou pelo Instagram ali do curso. Tá bom, Larissa? Entendeu mais ou menos aí? Deu para ter uma noção do que eu falei? Só responde aí para mim, por favor, e a Anchieta vai me mandar aqui. Enquanto isso, eu vou continuar. Tá bem, gente? Deixa eu só fazer uma coisa aqui agora, para aproveitar esse exemplo. Deixa eu ver aqui como eu posso fazer. Tá, então, gente, só para a gente se situar, para fazer um resumo do que aconteceu aqui agora para vocês, é muito importante. Quando vocês estiverem estudando, gente, façam como eu não sei se é a melhor forma, mas é a melhor forma para mim de estudos. E eu venho falando isso para alunos há uns 15 anos que eu dou aula, e vem dando resultado. Muita gente vem sendo aprovada, graças a Deus. A cada análise, a cada estudo, pense com você, cara, eu tô entendendo o que esse cara tá falando? Ou eu só tô mentindo para mim mesmo e tá tudo bem? E com base nisso, quando eu estava estudando para concurso, para quem não sabe, eu sou concursado, né, federal, eu pensava muito sobre isso. Então, e aí o que eu fazia? Eu terminava um conteúdo e eu voltava e falava sobre ele para mim mesmo, que é o que eu vou fazer para vocês agora, tá? Então, gente, o que a gente fez aqui? No primeiro slide, na primeira tela, eu separei para vocês a gramática em 4 campos. Beleza? Expliquei basicamente o que cada um deles faz. E vou reforçar agora, tá? Então, a fonética estuda os sons, as emissões sonoras. A morfologia estuda a estrutura, a formação das palavras e as suas classificações. A sintaxe, ela analisa a função daquelas palavras que foram categorizadas anteriormente.
indica o que apresenta orações, períodos, apresenta sujeitos, predicados, verbos, aliás, verbos transitivos, etc. E a semântica estuda os sentidos. Eu falei um pouquinho sobre os dois sentidos básicos, né, que são o conotativo e o denotativo. Depois, nós tivemos essa frase de exemplo. E na parte de cima aqui, tá, eu falei sobre fonética, ampliei aqueles conceitos do tópico 1, do campo 1 da gramática, e aproveitei algumas palavras para falar sobre fonética para vocês. Falamos sobre paroxítonas, falamos sobre emissões sonoras e falamos sobre dígrafo e dífona. Aqui na parte 2, né, eu aproveitei a ordem que eu tinha trazido no slide anterior e trouxe para vocês aspectos morfológicos. Eu disse que a palavra Roberto é substantivo próprio, falei que o o é o artigo, falei que o grande é adjetivo, e assim sucessivamente. E depois, agora, nessa parte final, eu falei para vocês, eu trouxe para vocês as funções daquelas palavras que estão lá em cima. Eu disse para vocês que o Roberto ou Robson, que era o exemplo anterior, é um vocativo, que ele fica entre vírgulas. Eu falei para vocês, eu trouxe para vocês, expliquei para vocês o que era um adjunto nominal. Falei para vocês sobre o núcleo do predicado verbal e disse para vocês que vocês iam confundir um pouco e é normal. Falei para vocês que esse verbo, que também é o núcleo do predicado verbal, além disso, ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de trânsito de informações, ele precisa de complemento. Mostrei para vocês que esse complemento está representado pela expressão um ursinho vermelho, e que toda essa expressão é um objeto direto, e disse para vocês que a palavra ursinho era o núcleo desse objeto direto, e que duas palavras estavam orbitando esse núcleo, que são os adjuntos abdominais. Eu sei que eu falei rápido, mas eu falei rápido porque tudo isso foi falado para vocês já. E é assim que eu estudava. Não sei como é que vocês estudam. Beleza? Para a gente terminar, eu vou mostrar um exemplo de uma forma semântica, né? Que eu acho que vocês já entenderam, mas vocês já entenderam o que é semântica, acredito eu. Mas eu vou colocar um exemplo para a gente não ficar sem o exemplo do campo 4 da gramática, que é a semântica. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, gente, a gente vai analisar a semântica, a interpretação, tá? Aproveitando, cara, eu vou ampliar esse conceito para vocês, que eu sou muito querido. Eu vou explicar para vocês um conceito muito legal, aqui aproveitando que é a semântica, a diferença entre interpretação e compreensão. Interpretação e compreensão. Interpretação e compreensão, tá? Rapidão, é bem simples esse conceito. Interpretação se refere ao fato de você conseguir entender o que está por trás do texto. Como assim? Interpretar significa entender aquilo que não está explícito, aquilo que está implícito. Implícito. Isso é interpretar. Beleza? Compreender é você analisar, compreender o que está no texto, é você analisar o que está claro, o que está explícito. Só arrumar aqui, ficou feio. Tá? Explícito. Por exemplo, aqui eu vou trazer uma interpretação. A semântica, ela prevê a interpretação para esse caso. Então, eu quero que vocês foquem aqui, para a gente terminar a aula de hoje. Teremos mais, tá, gente? Porque senão fica muito extenso mesmo. Para a gente terminar a aula de hoje, eu vou... Aqui é o pulmão. Eu vou falar sobre a interpretação dessa expressão, tá? E já vou dizer qual é o nome, que nome nós damos a essa interpretação. Isso cai muito em concurso, viu, galera? Para quem é concurseiro mesmo e vai fazer outros concursos, vai prestar outros concursos, além da brigada. Tá? Então fica claro que aqui eu estou apresentando a palavra pulmão em qual sentido mesmo? Sentido do corno, né? Fica claro isso pra gente, né? Porque é óbvio que a Amazônia não é de forma denotativa, de forma literal, né? Então aqui é conotativo porque é o sentido figurado. Tá bem? E aí o sentido figurado pode apresentar o que a gente chama de figuras. Que figuras são essas? De linguagem, que é um conteúdo também de prova.
Só para vocês entenderem, tá, gente? Então aqui eu tenho uma figura de linguagem. E que figura de linguagem é essa? Vou mostrar para vocês aqui agora e a gente vai terminar essa aula com muita tranquilidade. Lembrando que para a Fundatec eles não cobram tão aprofundado, tá, gente? Eu só quero mostrar para vocês o campo semântico, o que é interpretar, o que é compreender, só para vocês terem uma noção do que se faz, né, quando se analisa semanticamente uma frase ou um texto. Beleza? Então, a palavra, essa expressão, essa composição aqui, né, quando eu digo que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu estou querendo dizer o seguinte. Eu estou querendo dizer que aqui eu tenho a seguinte figura de linguagem. Ela se chama metáfora. Metáfora. A metáfora, ela é uma comparação sem a palavra como. Como assim, Thiago? É como se eu dissesse o seguinte, a Amazônia é como o pulmão do mundo. Eu estou comparando, mas é uma metáfora. É uma metáfora. Se ligaram? O que é o sentido metafórico? É quando eu comparo algo, né, que na verdade não é o sentido exato, não é o sentido explícito. Beleza, gente? Então, galera, 1h30 mais ou menos de aula. Por hoje tá bom. Eu queria até ficar mais com vocês, mas realmente eu tenho um compromisso também. Eu quero agradecer a vocês. Eu quero pedir desculpas se ficou um pouco confuso, porque não foi isso que eu planejei, mas veio essa ideia. E eu tenho uma coisa comigo que quando eu tenho uma mensagem divina de algo que eu tenho que fazer, eu faço. Beleza? Acho que deve ter sido... Eu espero que tenha sido legal para vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. A gente vai gerar esse vídeo no YouTube. Então, passem esse vídeo do YouTube para quem precisa dele também. Lembrem-se de ajudar as pessoas o máximo que vocês puderem. Lembre-se de que o mundo está cheio de pessoas que são maldosas, que são pessoas ruins. Então, é normal, a gente tem que encará-las, a gente tem que combatê-las da melhor forma possível, que é com amor, que é com a vontade de ajudá-las, mesmo assim. Então, a gente está fazendo sempre tudo com muito carinho, cara, muita dedicação para vocês, e espero que esteja sendo útil, e eu não quero ver a cara de vocês mais em sala de aula. Eu quero que todos vocês estejam lá dentro, e vocês estarão. Basta vocês confiarem em vocês mesmos e acreditarem que tudo que está sendo estudado está ficando dentro de vocês. Vocês podem ter certeza. Amém? Obrigadão, gente. Vamos agora terminar a apresentação. Beijão, beijão, gente. Obrigado, Christian. Obrigado, Letícia. Obrigado, Carol. Obrigado, cara. Obrigado, Cananda, nossa aluna. Linda, Cananda. Lindona. Obrigado, Dinara. Obrigado, Carol. Boa noite, Jennifer. Tava aí, Jennifer. Obrigado, Jennifer. Tamo junto, tá? Vamos encerrar agora aqui, por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Qualquer coisa, estou à disposição. Eu e o professor Anchieta sempre estaremos à disposição de vocês até o fim, galera, beleza? Lembrando que tem muito material no Instagram, para quem não nos segue. É importante que vocês sigam a gente no YouTube também, gente. É muito importante esse apoio que vocês dão pra gente lá pelo YouTube, tá bom? Professor Anchieta, pode encerrar a aula ou eu mesmo encerro aqui? Beleza. Tô com o chat aberto aqui agora, galera. Muito obrigado. Natan, obrigado. A Letícia foi embora. A Sônia tá aí ainda. Milena saiu. Valeu, galera. Obrigado. João Henrique tá aí ainda. A Maiara saiu. Cari Tapoto. A Cananda saiu. Gabriel Rolim. Fala, Gabriel. Boa noite, Carnani. Vou esperar todos saírem. João tá aí ainda. O João dormiu. João dormiu, Chieto. Não. A Caroline. Só faltou o João. O João tá com o símbolo DB ali. Tá, posso encerrar aqui, professor? É só clicar aqui? Você encerra aí, né? Beleza, depois a gente corta essa parte final, né?